Bom, nosso entrevistado dessa domingueira é um dos principais compositores brasileiros. Ele surge aí na passagem da bossa nova para a MPB, na época dos festivais, uma música que demarca uma mudança de estilo aí que foi arrastão e, ao longo dos tempos, aí se transformou numa das grandes referências da chamada MPB, que é o Edu Lobo. Tenho enorme prazer aqui de trazer na nossa domingueira. Edu, muito obrigado aí por sua participação aqui na... Obrigado a você, Nassif. A gente se conhece, não? Tem que pedir para o rapaz ficar quieto aí. Ele é batata. É só começar a transmissão que ele quer brilhar. Vem cá, a gente nunca se encontrou na vida, né? Mas já li muita coisa que você escreveu e você conhece coisas que eu fiz. A gente se conhece meio de longe, mas que bom que a gente está conversando aqui agora. Deixa eu te dizer uma coisa. Você falou bossa nova e MPB, essa coisa toda. Eu tenho a maior implicância com esses nomes. Entendeu? Bossa nova, por exemplo, eu lembro que o Tom falava sobre isso. Ficavam perguntando o que era e não sei o que. Ninguém sabe direito, é feito jazz, entendeu? Aí, na história do jazz, eu já ouvi falar isso sobre o Duke Ellington, mas pode ter sido outra pessoa, que as histórias vão mudando e os autores das histórias também vão mudando. Alguém que perguntou o que é jazz, Duke? Ele falou, se você me pergunta o que é jazz, é porque você não sabe. Então, a resposta era essa, entendeu? O Baden dizia que a gente falava, na Rádio Nacional a gente tocava aquela mesma música, continuamos tocando a mesma música, daí apareceu uma rapaziada da Zona Sul falando em barquinho e tudo, e disseram que era bossa nova. Exatamente, é isso. O que eu acho, na verdade, é o seguinte: a partir de 56, 57, que começaram as primeiras músicas do Tom a aparecerem com o João Gilberto, o violão do João Gilberto, começou uma coisa chamada música moderna brasileira, entendeu? Começou dali. E daí tem milhões de caminhos diferentes que cada um foi procurando. Eu, por exemplo, quando estava, eu digo sempre que eu fiquei uma época no banco, que eu ficava observando de longe, né? O Tom, o Vinícius, o Carlinhos Lira, o Baden Powell e tal, eram os caras. E eu ficava tentando fazer o que se chamava na época de bossa nova, né? E não ficava bom na CIF, não era bom, não. Era bem ruinzinho. Fala. Eu me lembro um episódio seu, porque você surge, vem os festivais, você estoura, e daí você sai do Brasil para estudar fora. Isso. E volta diferente. Parece que você volta incorporado Villa-Lobos e outros personagens. Né? Não, eu fui estudar uma matéria apenas, que era que me interessava, que era orquestração. Eu fiquei 2 anos em Los Angeles e eu tinha um ótimo professor, Albert Harris, que foi maravilhoso, ensinava instrumento por instrumento, todas as funções, como escrever para o trombone, bom, aquelas coisas todas. E aí, daí eu voltei para o Brasil. É claro que isso teve uma influência na minha música muito grande, porque, como eu estava te dizendo um pouquinho antes do programa, eu criei um hábito muito bom para mim de ouvir música lendo a partitura. Então, eu tenho uma coleção aqui na minha casa, tem milhares de gavetas lotadas de partitura. E descobri de uns tempos para cá, já tem, sei lá, já tem mais de ano, não sei quanto tempo. A gente vai ficando velho e vai perdendo a noção do tempo, né? Quando você fala, foi mês passado o aniversário, não, foi há 1 ano passado. Bom, mas, então, o meu hábito era comprar partituras nos países onde eu ia, quer dizer, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, sei lá, sempre tinha umas lojinhas e tal. Fui percebendo nos últimos anos, antes da Covid, claro, que essas lojas já não estavam existindo. Aqui eu conhecia em Nova York, que era ótimo, acabou. Uma outra da França também, em Paris, já acabou. Não sei. Agora, você entra no YouTube, no canal do YouTube, para quem entende disso vai saber o que eu estou dizendo, e você pede, vamos supor, a Sagração da Primavera, e você bota do lado áudio mais score. Aí você recebe a partitura completa da orquestra inteirinha, do piccolo até os contrabaixos, tudo numa escrita muito cuidadosa, e você está com um som estéreo que é o do teu computador.
Então, as partituras estão lá com teia de aranha, entendeu? Porque eu não estou precisando delas mais, eu ouço aqui mesmo, olhando, evidentemente, a grade que está aqui. E aí eu tenho a oportunidade de ouvir autores que eu conhecia pouquíssimo, como Schubert, por exemplo. Aí eu descubro alguma coisa, sei lá, The Death and the Maiden, porque eu vi agora há 3 dias atrás, com a partitura, é uma maravilha. E você vai mudando de estilo, né? Você não pode gostar do Stravinsky e desprezar o Schubert, porque ele não é tão moderno quanto, cada um tem a sua época. E você vai aprendendo a ouvir. Eu acho que é mais ou menos isso. Falando em essa questão do clássico e do popular, o Debussy teve uma influência grande também na modernização aí da música brasileira dos anos 50. Né? Enorme, enorme. Você percebe. Olha, eu acho que dos compositores que mais influentes da música clássica. Por exemplo, quando eu ouço a música de Debussy, eu não consigo reconhecer que influências ele teve. Aí você ouve o Ravel, você vê o Debussy no Ravel. Se ouve Stravinsky, você ouve Stravinsky no Ravel. Você pega o Tom Jobim, aquelas coisas mais sinfônicas que ele fazia, tipo Matita Perey e tal, tá cheio de debussismo, vamos dizer assim, entendeu? Mas isso para o bem. E também tem o Ravel e tal, porque são compositores que têm muito a ver com a nossa vida e com a nossa formação, aí eles vão tomando conta. É isso. O Edu, você me deu uma vez uma grande honra aí de pedir para escrever o texto de abertura do relançamento do Grande Circo Místico. Eu tinha escrito sobre... Eu tenho uma filha chamada Beatriz, em homenagem a Beatriz do Circo Místico. Tem uma outra chamada Mariana, que a sua música também contou muito. Não só minha música, como minha filha mais velha. É Mariana também? É Mariana. Tá. E o Grande Circo Místico talvez tenha sido aí o maior LP, CD aí que eu já vi. Como é que foi a construção do Grande Circo Místico? Foi engraçado, Nassif. É o seguinte, eu tinha feito um projeto, que era um projeto meu, eu fiz da minha cabeça, instrumental, que eu chamei de Jogos de Dança, eram 6 momentos orquestrais, eu orquestrei tudo e tal, enfim. E tinha isso guardado aqui, sei lá o que eu ia fazer, mas estava aqui praticamente pronto. Encontrei um amigo do meu pai, que eu não estou lembrando agora quem era um cara que trabalhava na TV educativa com ele, bom, enfim. E, sei lá onde eu estava, acho que numa agência de automóveis, ele perguntou qualquer coisa, se tem alguma coisa nova, e eu toquei nesse assunto. Aí ele disse assim, eu estou indo para Curitiba, olha que engraçado, eu conheço o diretor do teatro, você quer que eu fale alguma coisa sobre isso? Eu disse, claro, fala, mas a gente é brasileiro, a gente sabe como as coisas funcionam no Brasil, né? Eu vou falar, e tá bom. Você me espera amanhã? Espero. Aonde? No Antônio, está? Que horas? 11h30. Ninguém vai, nem você, nem o cara. Mas, enfim. E eu esqueci o assunto. Só que poucos dias depois, ele me ligou dizendo que tinha tido uma conversa ótima com o diretor na época, não lembro mais quem era, e eu acabei falando com eles, bom, e eles acabaram topando fazer esse projeto. Foi feita a coreografia, eu fui para lá, fiquei um tempo e tá bom, e estreou. Logo em seguida, houve um convite para que eu fizesse um segundo balé. Eu então dei a ideia, disse assim, que tal a gente fazer um balé, claro, instrumental, do tamanho que for necessário, mas incluindo canções no balé, canções cantadas, que a gente vai gravar com pessoas e coloca a gravação. Não dá para ter um elenco que eu estou imaginando que cantaria esse repertório. Todo mundo adorou a ideia. Você tem ideia de quem... Alguém me perguntou, sei lá, um deles. Quem faria as letras? Eu falei, eu tenho. Eu acho que o Chico seria um cara ideal. Por causa da prática que ele tem, quer dizer, ele já estava ligado ao teatro de muitas maneiras, né? Vários espetáculos e tal, e eu acho que ele é um cara que deve gostar de trabalhar com contrato assinado, como eu também. Quer dizer, eu não só gosto, como eu preciso trabalhar com um contrato assinado. O contrato assinado te dá uma data de entrega, uma obrigação de terminar, e aí, como eu sou virginiano, é muito ruim não cumprir um contrato, entendeu? Isso faz parte do meu signo. O que acaba sendo bom, porque aí eu passo o tempo inteiro pensando. Outra coisa,
Você tem um personagem, você já imagina quem cantaria essa música, você já discute com o teu parceiro, não sei o que lá. Você pensa nisso dia e noite, e aí eu acho uma maravilha. Tem gente que discorda disso, e eu posso entender até, porque daí você se sente obrigado a fazer isso. Eu acho que essa obrigação é muito melhor e muito menor do que a obrigação que a gente tem em relação ao mercado musical. Já pensou hoje em dia? Eu Sim. ia ter que fazer uma pesquisa do mercado musical e ia compor o que exatamente. Eu não sei, tem muitos anos que eu não ouço rádio, mas você deve saber mais do que eu. Sim. Edu, eu queria que você falasse um pouquinho da influência de Pernambuco na sua música, através do seu pai, obviamente, que foi um grande compositor. E como é que, Olha, desde a infância, você teve a convivência com o Recife desde a infância? desde menos de um ano de idade, eu passava as férias, chamadas férias grandes, né? Aquelas férias de dezembro, janeiro, fevereiro, todos os carnavais, até os 18, 19 anos eu já não fui mais, mas até os meus 18 anos eu passava essas férias grandes em Recife. Então, é claro que eu ouvia aquelas coisas todas. Na época, se você lembrar bem, não existia essa coisa de rede, né? A novela daqui não passava em Recife. Então, era tudo desligado. Você chegava lá, eram outras roupas, outros sapatos, outras línguas, quer dizer, outras gírias e tudo mais. Então, eram lugares separados assim. Então, tinha música pernambucana que passava pela porta da casa dos meus tios, onde eu ficava lá. Os vendedores, por exemplo, isso eu nunca mais me esqueci, porque era muito bonito. Cada um tinha o seu pregão. Tinha um que era chora, menino, para comprar pitomba, chora, menino, com essa nota mesmo, para comprar pitomba, e o cara vendia pitomba. Aí tinha o cajá, tinha a manga, então, bom, enfim. Isso foi ficando na minha cabeça. Então, voltando àquele momento que eu te falei que eu estava sentado no banco e prestando atenção nos caras que faziam música, voltando a falar neles, no Tom, no Baden, no Carlinhos Lira e no Vinícius, evidentemente, e tentando repetir aquilo que eu estava ouvindo, e não ficava bom, porque ficava uma tentativa de imitação, nunca é legal. De repente, sei lá de onde vem, eu acho que quando você é jovem, você tem, não sei se é um tipo de coragem ou um tipo de despojamento, eu não sei exatamente o que é, mas você vai entendeu? A onda é grande, você mergulha. Sei lá, e se der certo, você pega e vai até a areia. Se não der, você embola também. Mas você tem uma espécie de impulso de criar alguma coisa que possa ter uma certa assinatura. E eu acho que, então, esses temas pernambucanos vinham vindo na minha cabeça, e eu comecei a fazer músicas assim, tipo Bora Andar, Canção da Terra e tal, que eu chamava de música esquisita, pela seguinte razão: tudo que eu tinha aprendido, com, entre parênteses, ou, sei lá, aspas, bossa nova, eram os acordes, as harmonias, que eram bem mais modernas e tal, e eu misturava com um canto que eu ouvia a minha vida inteira. E aí foram surgindo essas músicas. E foi surgindo, acho que, um estilo e uma assinatura também. Sim. É interessante, eu me lembro, a gente tinha inclusive um conjunto, você até botar na adolescência um conjunto em Poços, que a base era uma música sua também, com aquela mistura de Brasil com harmonia moderna e tudo. Mas uma coisa que me chamou a atenção na época, quando vem o Arrastão, que a música brasileira era muito para dentro, muito intimista. O Arrastão foi uma explosão, ainda mais com a Elis Regina. Isso provocou algumas implicâncias em relação a você, e uma muito engraçada foi o Jacó do Bandolim, que implicou com você, e depois, no final da vida, ele disse que não queria morrer antes de gravar uma música sua. Que era o Canto Triste. Eu tenho esse áudio dele. Ele arrasa, ele acaba comigo. Ele falou: eu queria falar de um compositor que tem feito besteira em cima de besteira, mas que agora é muito bom, porque aí ele fala assim, maravilhas do Canto Triste. Eu já soube que Elis Regina vai gravar, mas eu vou gravar e a minha gravação vai ser muito melhor do que a dela. Pouco tempo depois ele morreu e não chegou a gravar. Eu não conheci o Jacó pessoalmente, nunca.
Agora, a gente tinha, Enfim, nos anos 70, no Rio, o Rio ainda tinha aquele esplendor, aquela internacionalização, e essa geração que surge a partir dos festivais, o festival é um marco, digamos assim, mas é uma geração que passa a ter admiradores no mundo inteiro. Era você, era o Chico, era o Milton, era Ivan. Como é que foi essa convivência com o mundo musical na época, lá a partir do Rio de Janeiro? Vocês recebiam muitas visitas de... Você tinha muitos arranjadores brasileiros que estouraram nos Estados Unidos. Como é que era essa convivência? olha, deixa eu te dizer, na época tinham 2 festivais, né, importantes. Para nós todos, pelo que eu me lembro, o mais importante era o da Record. Sim. Embora não fosse tão badalado, tinha o da Globo, que era o internacional, vinham pessoas do mundo inteiro e não sei o que e tal. As minhas músicas, que eu achava que tinham mais chances com o público, tipo Arrastão e tipo Ponteio, eu mandava para o Festival da Record, que era onde a briga era mais feia, entendeu? E era uma coisa bem nacional, não tinha participação de nenhum cantor de fora, nem compositor de estrangeiro, nem coisa nenhuma. E o festival, na verdade, era um programa de televisão Sim. e que tem um concurso, entendeu? Eu falei uma vez e levei uma patada de alguém, sei lá, que eu falei assim que a gente era como se fosse uma corrida de cavalo e os cavalos eram nós. Eu falei no melhor sentido e o cara interpretou de uma maneira grosseira, falou que eu estava sendo, sei lá, cuspindo aquelas coisas. Bom, você sabe, né? Mas enfim, mas é verdade, era uma corrida de cavalo. Quem ganhasse e tal, e as pessoas apostavam. Eu recebia elogios quando estava chegando no Teatro da Record, por exemplo, e às vezes o contrário. A tua música não vai ganhar nada, vai ganhar do não sei quem, do Caetano, ou do Chico, bom, enfim. Agora, era um programa de televisão, nada além disso, com uma audiência brutal, claro. Não, mas a minha pergunta, eu mencionei festival, mas a minha pergunta era sobre o ambiente musical internacional do Rio de Janeiro, que recebia muitas visitas aí de músicos estrangeiros. Olha, eu conheci muita gente. Olha, deixa eu ir do comecinho mesmo. Eu conheci Vinícius numa festa que teve em Petrópolis. Eu fui para essa festa, toquei violão um tempão, porque naquela época era assim, ficava todo mundo sentado no chão e o violão ia rolando e tal. E eu nunca tinha encontrado o Vinícius na minha vida, eu tinha 19 anos de idade. E aí eu tocando milhões de músicas, teve uma hora que ele disse assim, você não teria um sambinha novo, sem letra? Olha, Nassif, eu tinha, por sorte. O que eu acho da sorte é o seguinte, é fundamental você ter sorte na vida, mas também você tem que estar preparado para ela. Porque se eu não tivesse um sambinha, ou se eu tivesse um samba que eu tivesse vergonha de mostrar, que achasse que não valia a pena, eu não teria... Bom, eu virei o parceiro do Vinícius nessa noite. Ele me perguntou, humildemente, se eu me incomodava que ele fizesse a música, a letra, na hora. Eu falei, por favor, eu toco e você faz a letra. E eu saí de lá com essa letra na mão, que eu coloquei, não sei se era verão, se eu tinha meia, mas eu botei dentro do sapato, porque eu achava uma coisa mais preciosa que eu tinha num momento. Entendeu? Carteira, relógio, isso aí, se alguém me assaltasse, podia levar, mas a letra não. Ela está pendurada aqui no meu estúdio, emoldurada e preservada, felizmente. 19 anos. Então, 19 anos eu conheci o Vinícius. Nada disso teve nada a ver com meu pai, nada, zero. Através do Vinícius, eu fui conhecendo aos poucos o Carlinhos, o Tom Jobim, Carlinhos Villa, claro, o Tom Jobim, o Baden Powell e tal, que eram parceiros dele, que ele chamava de Santíssima Trindade, com toda razão. E aí eu tinha muito contato com eles, eu ia muito na casa do Tom, muito na casa do Carlinhos, ouvia os conselhos que eles me davam no meio da coisa, e o que acontecia naquela época, Nassif, que eu tenho pena que não aconteça para os novos compositores, é que a gente se encontrava o tempo inteiro. Entendeu? Isso era por obra e graça do senhor Vinícius de Moraes. Ele que organizava essas festas, que eram assim, sei lá, primeiro eram 2 por semana, depois eram 4 por semana, depois eram 5 por semana e depois eram 7 por semana.
Os lugares iam mudando. E aí tinha uma pergunta, tem gente que me pergunta até hoje por que essa minha obsessão de trabalhar sob encomenda. Eu acho que eu sempre trabalhei sob encomenda. Nessas festas, no final, tinha alguém que fazia a pergunta terrível, que era o seguinte: tem música nova? Tinha que ter, entendeu? Isso estava na cabeça de todos nós. E a gente produzia o tempo inteiro. Era muito bom isso. E aí eu ia encontrando, eu lembro que eu encontrei o Donato, morava nos Estados Unidos, mas eu encontrei ele na casa do Lula Freire, tocando aquele piano que eu conhecia de disco, mas não conhecia de perto. Enfim, e pessoas fantásticas, o Maurício Einhorn tocando gaita e Durval Ferreira, milhões de pessoas, eu não vou lembrar de todas agora, porque foram muitas. E era isso, era encontrar, mostrar coisa nova e trabalhar muito sem saber que estava trabalhando. A Laíde Costa me deu um depoimento uma vez, dizendo que ela começou a aprender piano e o Vinícius emprestava o piano dele lá para ela poder fazer as aulas de piano também. Ou seja, para você criar uma cultura... Pegando um pouco, quando você pega a questão de políticas de inovação, eles dizem que o maior fator de inovação é você juntar um monte de inovadores de uma maneira informal. No fundo, na música, toda essa explosão musical do Rio de Janeiro dos anos 70 está ligado a esse ambiente criado aí, que você fala que o Vinícius era o grande estimulador. Né? Com certeza. E o que acontece, eu estou ouvindo você falar e estou pensando, existe é uma espécie de desafio que se coloca na mesa, entendeu? Cada um querendo fazer uma música melhor. Está todo mundo ali meio competindo, no melhor sentido da palavra, não é competindo com raiva do outro. Não, é competindo, está ali. Tomara que minha música seja bonita, que seja a mais bonita da noite, não sei o que. Aí tem um outro que pensa a mesma coisa. Então, a gente está trabalhando. Eu estou falando da geração que eu conheci através do Vinícius, que eram todos mais velhos do que eu. Agora, a minha geração, que era do Marcos Valle, do Dori, por exemplo, nós temos a mesma idade, com diferença de meses. Dori é mais velho do que eu 3 dias, ele nasceu 26 de agosto, e o Marcos é mais moço do que eu 2 meses, ele é 14 ou 17 de novembro, eu confundo um pouco. Mas, enfim, nós temos 77 anos, nós 3. E, na época, como a gente não tinha tanta coisa assim para fazer, nós inventamos um trio vocal, olha só. que era muito ruim. Eu posso te garantir isso. Era dos piores que eu já vi, porque as vozes não combinam, entendeu? Essa coisa de vocal é complicada, mas a gente se distraía muito, se divertia muito com isso e fomos tocando. Tem uma história muito engraçada, acho que foi o Dori que contou de um encontro que vocês marcaram com o Sérgio Mendes, quando ele já tinha estourado nos Estados Unidos, aí parece que ele deu uma esnobada. Eu não lembro, ele disse aonde foi isso, não? Foi aqui no Rio de Janeiro e tudo. Que foram lá. Deve ter sido no apartamento do Sérgio, provavelmente. Esses brasileiros que foram para os Estados Unidos, Oscar Castro Neves, o Sérgio Mendes e tudo, vocês mantinham contato permanente aí? Eles, de certo modo, ajudaram a abrir espaço para a música brasileira lá ou não necessariamente? Olha, eu, quando estive em Los Angeles, eu cheguei a gravar um disco que foi produzido pelo Sérgio, lá no estúdio dele. Mas não mais do que isso. Nunca mais tive nenhum. A minha vida foi para um outro lugar também, eu acho que a dele também. Ali, eu estou falando as minhas lembranças aí de 20 e poucos anos, quando você vai para os Estados Unidos e você voltou diferente aí. Você estava, digamos, você voltou mais, elaborando mais a música, mas sem aquele sentido dos lançamentos que estouravam, que explodiam. O que aconteceu com a sua cabeça com esse período que você passou lá estudando a orquestração? Eu acho que eu passei 2 anos, eu virei um músico, eu aprendi a orquestrar, coisa que eu não faço há muitos anos para cá, que eu descobri que a melhor maneira de orquestrar é você ter um parceiro seu, um orquestrador que você gosta muito, eu tenho vários, por exemplo, Chiquinho de Moraes, que é espetacular, Cristóvão Bastos, Gilson Peranzetta, Nelsinho Aires, eu trabalho com eles agora de uma maneira completamente diferente do que eu estudei acordeon muitos anos da minha vida, assim, dos 8 até os 17, por aí, sei lá.
mas não era um instrumento que eu gostasse, e eu tinha muita implicância com o negócio de ler música. Sei lá, era uma coisa que eu não queria, eu pegava pelo ouvido, pedia para alguém tocar, eu meio que... Bom, eu sei que quando eu fiz o meu primeiro disco, que foi com o Trio Tamba, por sorte minha, Luizinho Essa, que foi um espetáculo na minha vida, assim, uma sorte muito grande, a gente conversava sobre cada música e eu dizia coisas abstratas. Por exemplo, eu queria que aqui fosse mais vermelho, aqui fosse mais amarelo. Entendeu? Você fica usando uma linguagem completamente louca que o pobre do cara tem que adivinhar o que você está pensando. E, hoje em dia, eu trabalho fazendo até esquetezinhos, pequenos esquetes como se fosse uma previsão de orquestração, de instrumentação, já com os instrumentos no lugar, alguns compassos, alguma coisa que dê para eles exatamente a ideia do que eu quero fazer. E aí fica bem mais fácil. E, para mim, é muito bom, porque eles têm uma prática muito maior do que a minha. São caras que estão escrevendo há anos, aí, cada vez melhor. Por que eu vou escrever? O Chiquinho de Moraes é o arranjador do Grande Circo Místico, né? Com certeza, e mais 2 projetos que eu fiz. Corsário do Rei, também com Chico, e Dança da Meia-Lua, também para o Balé do Guaíra, e um projeto infantil que eu fiz para a TV Educativa de São Paulo, que se chama TV o quê? Cultura. TV Cultura, exatamente. Que era um projeto infantil, vários arranjos do Chiquinho também. O Chiquinho, a última vez que eu tive com ele foi há muito tempo atrás, eu nunca mais soube dele. Você tem notícia, não? Eu li uma entrevista, aliás, feita pelo Zusa Homem de Melo, que nós conhecemos e perdemos há pouco tempo atrás, em que ele dizia que ele não queria mais saber de música. O Chiquinho dizia para o Zusa. Ele tinha mudado para Tietê, uma coisa assim. Eu acho que ele mora no interior de São Paulo, agora eu não sei nada a respeito dele. Ele foi ficando um cara muito difícil de chegar perto. Eu sei lá. Bom, enfim, sei lá. Agora eu tenho a maior admiração por ele. Eu acho que conheci poucas pessoas que escreveram para a orquestra do jeito... A facilidade que ele tinha com a orquestra era monstruosa, fora do comum. Aproveitando esse seu interesse, conhecimento de arranjo, como é que você situaria, digamos assim, a escola de arranjos brasileira? Quem são os nomes fundamentais aí que você conviveu ao longo aí da sua carreira? Bom, voltando, vou falar no Chiquinho de Moraes, que parece que não está escrevendo no momento, mas é um dos craques dessa história. Vou falar especificamente com esses com os quais eu trabalhei. Cristóvão Bastos, que trabalha muito comigo nessas coisas. Nelsinho Aires, demais também. E Gilson Peranzeta. Eu fico nos 4, claro que tem milhares de outros aí escrevendo muito bem também. Para mim, são os 4 mais fáceis de chegar perto, exceto o Nelson, que mora em São Paulo, os outros 3 são aqui do Rio de Janeiro. Então, não, e o Chiquinho, que morava em São Paulo também, né? Mas o Cristóvão e o Peranzeta são aqui do Rio, vêm aqui para casa, isso quando a gente podia ir na casa do outro. Bom, em relação à música brasileira, o que você acha que... Porque a gente tinha até os anos 70, 80, até os anos 90, você tinha todo um modelo de inserção da música. Você tinha o estúdio, a gravadora, você tinha o sistema de divulgação. Com a internet explodiu. Você tem uma super oferta, mas também é tudo diluído, né? Dá para entender o que é a música brasileira hoje, não? Eu não entendo nada na cifra, eu não saberia te dizer. Agora, o que eu sei, isso que você está falando é verdade. Muitos projetos são feitos direto para o computador, para os programas, quer dizer, não tem o disco físico, entendeu? Eu sou do tempo do LP. Eu tenho aqui uma estante lotada de LPs, comprei um toca-discos aqui de LP, agora tem aquele problema que não tem como você resolver. Você coloca uma agulha num sulco, ela faz um barulho, ela produz um barulho. Os discos são antigos, eles estão aí fazem um... Entendeu? O CD não tem isso. Agora, tem discussões. O som de um LP completamente limpo, livre desse ruído desagradável da agulha e tal, é um som muito mais profundo do que o som de um CD.
eu não tenho explicação técnica para isso, eu estou falando só do resultado nos meus ouvidos. Tem gente que acha o contrário, mas, enfim, é isso que eu acho. Agora, vamos considerar que tem uma agulha que passa por um sulco e que produz um ruído, que não é agradável de ouvir. Então, tudo bem, está aqui o toca-discos, eu uso raramente, quase nunca, e vou nos CDs. Mas isso que eu estou te falando, que é um fato novíssimo, discos inteiros, não estou falando só de um single que é colocado na internet, estou falando de um LP, imagina. Eu estou falando de um CD inteiro de 12 faixas que é colocado direto na internet. Cadê o CD? Não tem, está lá na internet. Não tem capa, não tem. Eu lembro o que era para mim, sei lá, quando eu morei especificamente nos Estados Unidos, que eu fiquei encantado com as lojas que tinham nos Estados Unidos, né? Você entrava numa loja, você tinha tudo. Tudo que você podia imaginar tinha na loja. E aí eu fazia coleções, nunca esqueci de uma compra que eu fiz uma vez, que eu comprei tantos discos que a moça, na saída, ela sabia que eu era estrangeiro, falou assim, o senhor tem uma loja no Rio de Janeiro? Eu falei, não, minha senhora, tem uma casa, é só isso. E eu me alimento desses discos aí, tal, porque era uma pilha gigante. E tenho muita saudade, se é uma coisa que eu tenho saudade, é disso, porque era um evento você comprar um LP, depois você tirar aquela coisa dentro onde você tinha todas as explicações, todas as participações estavam lá, quem tocou o quê, quem é o autor da letra, a letra inteira, enfim, tudo que havia no disco tinha ali naquele encarte, né? E era bonito isso, era muito bonito. E a capa ficava grande. Eu me lembro quando surgiu o CD, que eu não sei quem eu falei, alguém de gravadora, não sei, que ficou me olhando meio assustado. Eu falei, por que não mantém a capa do LP e bota o CDzinho ali no meio? Mas mantém a capa, do mesmo tamanho, a foto grande, o encarte grande. Mas claro que não, né? Porque a capa grande custa mais dinheiro. Inclusive, havia grandes gravuristas aí que faziam capas fantásticas aí, na Elenco e outras aí. Né? Exatamente. Então, era um tempo muito bonito. Eu lembro muito disso. Você mencionou uma figura aí que todo mundo desse período que a gente fala era uma figura referencial, que é o Luiz Essa. O que representou Luiz Essa para toda essa geração sua aí? Olha, o Tamba era, quando eu tinha lá, sei, 19, 20 anos, que foi a época que eu conheci o Luiz, o Tamba era uma espécie de Beatles aqui, sei lá, show do Tamba, você tinha que chegar 2 horas antes, mega filas e não sei o que, era um sucesso estrondoso. Porque eu acho que foi o primeiro trio instrumental brasileiro que usava as vozes também. Né? Luizinho escrevia, eles abriam aquelas vozes e tal. E a importância do Luiz é muito grande, porque, além do Tamba, ele fazia os discos. Tinha um que ficou famoso para quem gostava de música, chamado Luiz Essa e Cordas, acho que ele fez 2, que eram discos lindos, super bem orquestrados, enfim, ele sabia tudo e tinha aquele piano também. Fantástico. Então, quando eu falei agora, quando você me perguntou sobre os arranjadores, orquestradores com os quais eu tenho trabalhado ultimamente, é claro, não me veio o nome do Luiz, porque ele já foi embora há muito tempo. Mas, no começo, ele era um dos primeiros a ouvir a minha música nova e a dividir quer dizer, e aguentar a minha linguagem, sei lá como chamaria, quer dizer, que tipo de linguagem eu usava, porque não era musical mesmo, mas que eu ficava dizendo, não, aqui tinha que ser mais grosso, aqui ali tinha que afinar ali, bom. E ele conseguia mais ou menos não, ele conseguia totalmente o resultado que eu estava pretendendo ali com a minha linguagem esdrúxula. Uma figura também curiosa aí foi o Cole Reuter. Aí, o Cole Reuter ele veio com aquela música serial dele e acaba sendo professor de grandes arranjadores, nacionalistas, tudo. Você chegou a ter contato com ele ou sobre a influência dele? Nunca, não. Conhecia Cole Reuter de nome, sei que o Tom estudou com ele uma época, acho que até a Nara estudou um pouco com ele, não tenho certeza absoluta da Nara. Do Tom eu sei que o Tom andou, mas o Cole Reuter era aquela música serial mesmo, dos 12 sons e tal.
era uma coisa bem mais complicada, mas ele teve uma influência em muita gente, muitos compositores aí. Um ponto interessante da Bossa Nova foram as musas da Bossa Nova, também as cantoras, que aquele estilo intimista, tudo, a própria Nara antes, Silvinha Telles. Exatamente. Havia uma musa, que foi a sua primeira esposa, Wanda Sá. a Wanda Sá também, que era uma. Eu lembro, eu fui estudar em Santa Rita do Sapucaí, eu tinha 15 anos, 14, e tinha a Bossa Nova, eu já tinha conquistado lá. Né? E havia até um altarzinho para a Wanda Sá, que era musa lá. Quer dizer, esse estilo que vem da música francesa também, cantoras francesas, cantoras americanas, Julie Londo e tudo, com violão. Foi uma coisa marcante também na música intimista aqui. Juliette Gréco, na França, porque tinha, né, tinha uma coisa do cabelo e da voz menor, quer dizer, não eram cantoras de abrir os braços e cantar os berros, como dizia o Tom. Não tinha mania de falar isso. Você tem que ir para os Estados Unidos, antes de eu ir. Vai lá e abre os braços e canta os berros. Porque é assim que tem que ser. Mas, enfim, tinha isso. E muitas cantoras, a própria Laíde também, que tinha um canto lindo e pequeno, né? Quer dizer, pequeno no melhor sentido, uma voz muito bem colocada, mas sem fazer barulho, sem gritar, né? O Baden, como que ele entra, quando ele surge ali, como é que foi o impacto do Baden Powell aí dentro da música brasileira? Olha, para mim, pessoalmente, foi o violão que ele tocava, porque eu acho que o violão do Baden me influenciou bem mais do que o violão do João Gilberto, porque o violão do João Gilberto é impossível de você fazer igual. Não adianta, você pode tentar ficar o dia inteiro, não vai fazer, porque era uma coisa, e não era só o violão, era o violão com a voz, entendeu? Você não imagina o João Gilberto, se ele tivesse vivo, fazer um show no Municipal e com a orquestra sinfônica atrás, ele levantar e cantar no microfone, porque isso não era a onda dele. Dele era a voz com violão, uma coisa integrada, era um instrumento composto de uma voz e de um violão, tudo misturado ali dentro. É muito difícil aquilo ali, entendeu? Aquilo é lindo e é bom para a gente ficar observando. E o violão do Baden tinha uma coisa mais, sei lá, mais percussiva, que me pegava mais, e meu violão foi ficando muito mais nessa família do violão do Baden, sem a menor sombra de dúvida. Agora, você, para compor, o instrumento que você utilizava para compor era mais o piano ou o violão? Durante muitos anos, quer dizer, do começo da minha carreira até a chegada do Circo Místico, por exemplo, era tudo violão. A partir do Circo Místico, eu comecei a, mesmo tendo alguma ideia no violão, eu ia imediatamente para o piano. Porque eu descobri uma coisa que alguém me disse, eu não lembro quem foi que disse, que é uma coisa ótima. Assim, existem pianistas e pianeiros. Eu sou um pianeiro. Eu sei botar os dedos no piano e sei procurar os acordes. E, principalmente, na hora de compor uma melodia, é muito mais completo você compor com o seu dedo do que com a sua voz, que é o que eu fazia quando tocava violão. Então, já uma música feita Beatriz, por exemplo, que você deve conhecer, eu jamais faria no violão daquele jeito. Seria uma música diferente, entendeu? Por causa dos intervalos. Sabe, uma sétima maior aí, é o dedo que procura e acha. Ou seja, o acorde é um dos fios condutores para a composição, e no piano você sofistica o acorde, é isso? Exatamente. Não, e não é só isso. Na hora da melodia, você procura a melodia, tendo o acorde lá armado, com o dedo. Seu dedo é que vai procurando as notas e vai descobrindo quais intervalos são mais interessantes para aqueles acordes. E a música vai sendo construída desta maneira. E eu acho que minha música passa por uma mudança muito grande a partir do momento que eu começo a usar o piano como meu instrumento principal, mesmo sem ter a técnica que eu deveria ter tido, e que o acordeão não me deu. Claro, o acordeão me deu uma mão direita mais soltinha, mas a mão esquerda do acordeão são aqueles botões que eu tinha um certo pavor, ou tenho até hoje. Enfim, muitos grandes acordeonistas, Chiquinho do acordeão, por exemplo, ou pessoas como Cristóvão e Peranzetta, que também tocam o instrumento, quando tocam a mão direita dele, porque ele é um instrumento muito bonito.
Sim. Ele é muito bonito. Você pode somar ele em outras coisas, ele tem um som lindo. E aí tem o primo dele, que aí a gente tem que falar no Piazzolla, que é o bandoneon, né? Que é, como você deve saber, um instrumento dificílimo, porque quando você abre o fole, aquela nota é uma, e quando você fecha, aquela mesma nota é outra, como a gaita. Entendeu? Edu, Aí, quando você terminou o Beatriz, você tinha consciência que você tinha feito uma das mais belas músicas da história da música brasileira ou não? Nassif, eu devo te dizer o seguinte, quando nós fizemos a gravação do Beatriz, a primeira gravação era só o Milton e o Cristóvão no piano. Depois o Chiquinho escreveu as cordas e colocou. Eu cheguei em casa, e era cassete ainda, né? Isso foi 81, eu acho. Tempo da gravação, acho que o disco saiu em 82, eu não sei, às vezes eu erro. Mas eu fiquei sentado ouvindo a música e pensando quanto tempo seria preciso, se é que ia acontecer, para essa música chegar ao público, entendeu? Hoje em dia eu fico muito contente quando eu começo, ou sei lá, quando a introdução da Beatriz aparece, eu sinto que tem um movimento na plateia, quer dizer, tem tipo, uma coisa boa. Eita. Porque era uma música para fadada, ela foi fadada a um insucesso total. Primeiro que ela é longa demais, lenta demais, né? Muito grande, muito lenta, não toca de dia. Vai tocar de noite, mas a que horas? 2 da manhã, 3 da manhã, está todo mundo dormindo. Quer dizer, menos eu, mas as pessoas, de maneira geral, dormem mais cedo, né? Então, eu não sei, ela foi chegando. A gravação do Milton é excepcional, eu acho fora do comum, e aí, quando as cordas entraram, ficou uma música realmente que eu gosto imensamente. Agora, como ela chegou às pessoas que gostam de música, eu não sei. Eu acho que quem comprou o disco, quem viu um show aqui, outro ali, bom. Agora, ao mesmo tempo, já que você tocou nessa música, ela é muito gravada instrumentalmente. E eu sofro muito quando eu ouço, às vezes, porque tem muito erro, e às vezes dá Mas agonia. se a gente tenta imaginar Beatriz, é uma música de piano, efetivamente, né? Exatamente. É uma música de piano, né? Como o Tom dizia isso, que o problema do Brasil é de piano. Porque cada, É de piano. Boa, boa, boa. porque cada lugar que ele ia não tinha piano, entendeu? Os estúdios passaram a não ter pianos mais. Era raríssimo o estúdio que tinha piano, porque tinha os teclados e tinha um conceito completamente errado e completamente louco de que o teclado está aí para substituir o piano. Não, não, não. Piano é piano, teclado é teclado. Sim. São duas coisas, entendeu? Não tem nada contra teclado. Se for o momento de usar, ótimo e tal. Mas teclado é uma coisa e piano é outra. Piano é um instrumento de percussão, né? Tem um martelo que bate numa corda. É isso. Aquele show que vocês fizeram aí no Grande Circo Místico, o relançamento, aí era para virar CD? Virou CD? Eu nunca vi. Show quer dizer, a nova coreografia do Circo Místico. Foi em 2002, se não me engano, que era Renato Braz, era a Cássia Hélia. Foi Não, pois é, eu fiz em São Paulo, foi em São Paulo. São Paulo, São Paulo. Claro, não, virou um disco, mas um disco da agência que contratou esse troço. Não foi um disco que tenha ido para o mercado normal. Eu tenho esse disco aí. E é engraçado, porque é tudo ao vivo, e, enfim, tem participações diferentes e tal. Eu entro só no final e canto uma música apenas. Mas foi engraçado fazer, porque, sei lá, tinha os arranjos, enfim, a forma lá do. Não tinham novas músicas, não, eram as mesmas músicas e com outras interpretações. Edu, se você fosse colocar, digamos, 5 músicas referenciais suas aí, quais que você. Eu sei que é um desafio, porque você tem inúmeras, mas quais são aquelas que estão na linha de frente? Olha, eu vou te falar, Nassif, sinceramente, eu tenho um particular apreço às canções mesmo.
Vou te falar. Então, das mais antigas, Para Dizer Adeus, sem dúvida. Depois eu conto a história sobre ela. Canto Triste, isso tudo da época do violão. Depois, Pra Cá, Beatriz, sem dúvida. Choro Bandido, sem dúvida. E uma música do circo que não ficou conhecida, talvez não fique nunca, que é a minha preferida do projeto, que se chama O Circo Místico. Ela foi gravada pela Zizi Posse. É a música mais moderna do trabalho, para o meu gosto, enfim. Aí é coisa de músico mesmo. Então, essas 5 são... Eu não estou desprezando as que eu não... Agora, são 5 canções. Você vê que... Só lembrando dessa história do Pra Dizer Adeus, que o Pra Dizer Adeus eu fiz em 66, provavelmente, há muito tempo atrás. E quando eu tinha que fazer show, por exemplo, os produtores me davam uma dica assim: canta o Pra Dizer Adeus entre o Upa Neguinho e o Arrastão, tá? Porque eles são protegidos. Depois tinha que ser entre o Arrastão e o Ponteio, por exemplo. Até que o Pra Dizer Adeus, hoje, quando começa, quando eles percebem que a música vai começar, tem aquele som da plateia que significa uma coisa muito boa. Ela existe sozinha, ela não precisa de apoio de coisa nenhuma, entendeu? E ela é um número forte toda vez que a gente faz um espetáculo desse. Pra Dizer Adeus, ele está na memória afetiva aqui de toda a nossa geração aí. Cada dor de cotovelo que você carrega, Pra Dizer Adeus. Agora, com certeza. E tem uma letra linda do Torquato e uma história que... Essa história eu não vou esquecer nunca mais. Eu já tinha voltado dos Estados Unidos, eu estava dirigindo meu carro, era um dia de muito sol, isso eu não esqueço. Olha, isso tem tanto tempo que eu estava com o rádio ligado, tem muitos anos que eu não ligo o rádio. E deviam ser, sei lá, 2 da tarde, 3 da tarde, um solaço, então, aquela coisa. E eu ouço uma gravação do Pra Dizer Adeus, achei estranho aquela hora. Em seguida, sei lá, acho que era a Rádio JB, que tocava 3 músicas seguidas e tal. Uma segunda música, que não era minha, mas era uma letra do Torquato. Aí, quando teve a terceira música com letra do Torquato, eu saquei que vinha uma notícia. E aí, a história que você sabe que aconteceu, né? A letra fica completamente diferente. Quando você presta atenção nela, ela tem um sentido muito mais forte e muito mais triste do que ela já poderia ter tido antes, entendeu? Muito mais. É um cara contando uma história que vai acontecer e que aconteceu. Quanto tempo antes que ele fez a letra? Eu não lembro exatamente em que ano ele partiu, mas a letra foi em 66. Eu acho que ele... Não sei se você deve saber isso mais do que eu, mas ele morreu no começo dos anos 70, que eu me lembro. Eu voltei dos Estados Unidos em 71, pode ter sido 72, 73, não sei exatamente. Mas foi uma coisa programada, foi no dia do aniversário, sei lá. Enfim, ele já tinha isso na cabeça há muito tempo, né? Mas ninguém sabia. Você fala das canções, você tem um gênero aí que, para mim, é o gênero mais lindo da música brasileira, que é a canção brasileira, que vem lá atrás com Vila, Travessa, Waldemar Henrique, Gilberto de Carvalho, e, em certo momento, parecia que tinha terminado com Tom Jobim, pré-bossa nova. E daí retoma, nos anos 70, que não chega a ser um gênero tão explorado, mas é coisa... Para mim, o maior gênero brasileiro é a canção brasileira. Eu também acho. Você me perguntou que músicas eu citaria, eu te disse 5 canções. Eu disse isso uma vez numa entrevista que eu estava fazendo com uma outra pessoa que falou: eu não entendo por que você acha isso, que eu disse assim, a canção tem uma duração maior, porque eu acho mesmo que ela tem. Entendeu? Quando eu falo canção, é assim, a canção lenta, por exemplo. Eu acho que Pra Dizer Adeus tem uma força que é maior do que a do Ponteio, por exemplo, que talvez por ser uma música mais explorada, eu estou falando do Ponteio agora, ela também se desgasta mais rapidamente, talvez, não sei. Agora, eu continuo sendo um cara que fica procurando canção. É porque eu mais gosto de fazer mesmo, são as canções. Tem um CD que você lançou, já era na era do CD, você e o Tom Jobim. Aquilo lá também foi uma obra-prima também. Mas, olha, quando a gente fez esse trabalho,
é engraçada a história, eu vou te contar rapidinho, não é grande, mas era LP ainda. Saiu como LP, depois é que virou CD. E aí era o seguinte, era o meu último disco para, acho que era Polygram na época. Era Philips, depois virou Polygram, depois virou Universal. Bom, enfim, essas coisas vão mudando de nome. Mas, e aí, tinha uma coisa que era de lei, era o seguinte, quando você fazia o último trabalho para uma gravadora, você fazia um disco, entre aspas, comemorativo, em cada faixa você escolhia alguém para dividir com você. E o Aloysio ia ser o produtor, que era meu amigo e amigo do Tom. Eu falei, vamos começar com o Tom e com Prazer a Deus. Fomos na casa do Tom e tal, aí ele foi gravar, não sei o que, gravamos, eu feliz da vida. Quando acabou o Prazer a Deus, ele falou assim, mas Aloysio, mas é só essa? O Aloysio falou, Tom, é um projeto, que cada um explicou o projeto todo para o Tom. Ele falou, mas só essa? Ele falou, por quê? O que você queria fazer? Ah, eu queria fazer aquela canção do Amanhecer. Aí o Aloysio falou, bom, então, por que vocês não fazem? Eu falei, olha, ótimo, bom. Quando acabou a canção do Amanhecer, ele falou, Aloysio, só essas duas? E aí o Aloysio percebeu que tinha alguma coisa rolando no ar, ligou lá para o executivo da época, eu não lembro quem era, e falou, olha, aquele projeto vai mudar. E primeiro nós conversamos, eu falei, tudo bem, o projeto vai mudar, mas não pode ser um disco meu com Tom, com músicas minhas, porque não, aí não faz sentido. Faz sentido o seguinte, um disco meu com Tom, metade das músicas são minhas, metade das músicas são do Tom. E foi uma delícia, porque eu tive a sorte, inclusive, de gravar o Luiz, eu fui a primeira pessoa que gravou essa música. Olha só. Que é das canções mais lindas que eu já ouvi na minha vida, que abriu uma novela. Olha só, uma canção que abre uma novela, é difícil ela ficar na cabeça das pessoas, por causa do desgaste, né? Todo dia aperta e tem várias que sumiram do mapa porque o excesso lota, né? O excesso mata. E eu me lembro de eu estar saindo de um estúdio de gravação de noite, sei lá, de madrugada, e ouvir o porteiro cantarolar o Luiz. Isso jamais aconteceria na vida, porque quantas vezes o Luiz iria tocar no rádio sendo uma canção daquele tipo? Muito poucas. Então as pessoas não iam decorar. Abrindo uma novela é todo dia. E o cara estava cantando feliz. Vem cá, Luiz. Claro que as notas estavam erradas, mas tudo bem, entendeu? A minha segunda filha é Luísa por causa da música também. Então, estou bem cercado aí. Você está muito bem. Quantos filhos você tem? Eu tenho 4 filhas, a outra é Dora, rainha do frevo e do maracatu. Ah, então você está garantido em todas as pontas. É. O Edu, então, muito obrigado por sua entrevista aqui. Foi um grande prazer aqui te encontrar aqui. Nossa, acabou rapidinho. Hã? Acabou rápido demais, que a gente perde a noção da hora. Olhei o relógio, agora são 4 horas. Tivemos uma hora de bela entrevista aí. Você falou das outras músicas também. Você tinha o Choro Triste. Choro Bandido. Choro Bandido também. Canto Triste. Não, Canto Triste. Canto Triste é também uma coisa extraordinária aí também. Né? Essa foi feita no violão ainda, quer dizer, voz e violão. Mas é uma canção bonita, eu gosto. Bom, eu queria agradecer muito o Eduardo Jones aí, que deu trabalho, que fez todo o meio-campo aí com você. Agradecer o seu produtor também aqui. Então, na próxima domingueira vai estar no ar lá. Viu? Um grande abraço para você, Edu. Obrigado, Nacife. Um abração para você. Tchau. Tchau, tchau.